Ribeiro. Eu saúdo a todos presentes, agradeço a presença de todos que estão aqui e faço questão também de agradecer a presença da autoridade, vereador Paulo Gaspar. Obrigado pela presença aqui entre nós. E hoje nós temos, então, com pauta única, a aprovação aprovação do parecer apresentado pela comissão a respeito da alteração do artigo 7º da Lei 207. E como foi preparado como a Karina é a relatora da comissão, vou pedir para a Karina só apresentar o parecer e depois a gente abre para tratar, deliberar, enfim, discussões e deliberações. Então, por gentileza, Karina. Celinha, você consegue colocar eu habilitada para acho que é melhor, não é? Porque como texto... Como apresentadora, né? Isso. Porque como tem 4 páginas, fica cansativo se eu ficar só lendo, né? Às vezes é bom projetar na... Eu preciso selecionar seu nome aqui. Pronto, já está. Deixa eu ver se eu consigo. Faz tempo que eu não compartilho. Uma janela. Eu nunca compartilhei, Karina. Eu nem sei como funciona isso. Depois eu te ensino, é tranquilo. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam. Não sei se está pequeno ou grande, isso eu não consigo ver. Já conseguimos ver. Pelo menos eu consigo ver aqui. Se quiser aumentar um pouquinho tirar a lateral, né, ampliar a tela. Para ampliar, eu gostaria de ampliar, ela está bem pequenininha mesmo para mim. Vocês conseguem ver? Sabe essa flechinha à direita? Para tirar isso, tem uma flechinha no meio dessa barra de ferramentas, ela vai ficar mais larga. Ah, tá. Isso. Tá melhor? Não. Sim, tá melhor, para mim tá melhor. Não, aqui ficou a mesma coisa. Deixa eu ver assim, mas até assim eu vou ter que ficar rolando, fica pior. Tá melhor? É pequeno, né? O quarto. Antigamente ficava uma tela grande. Ah, já sei, peraí. Eu já aumentei aqui. Aumentou? Do lado direito tem parece um trevinho, alguma coisinha assim. Eu apertei agora, não aumentou para vocês? Aqui aumentou, para mim aumentou. Agora tá ótimo assim. Então tá bom. Para mim tá bom. Tá ótimo. Só que eu não sei. Referência, alteração do artigo 7º da Lei Complementar 207/2018, autoria do prefeito municipal, relatoria Karina Silva Cury, comissão Alan Silva Cury, Cássio de Oliveira Gonzalez, Eduardo Papamanoli Ribeiro, Fábio Silveira Denils. O parecer é favorável com algumas sugestões. E a gente colocou a data de hoje, que é a data que vai ser votado o parecer. Preâmbulo. O projeto de lei complementar em questão dispõe sobre a necessidade de alteração do artigo 7º da Lei Complementar 207/2018, que dispõe sobre a demarcação e ampliação do perímetro urbano, institui a zona de expansão urbana e dá outras providências, especialmente quanto às áreas de restrição à urbanização. O projeto de lei para alteração do artigo 7º da Lei Complementar, apresentado no Diário Oficial, datado de 20 de dezembro de 2022, foi submetido pelo senhor prefeito municipal Dário Saad, tem como justificativa a correção do artigo 7º para melhor interpretação da lei. 1. Adequação do plano diretor, lei complementar número 189/2018, que trouxe orientações para a política de desenvolvimento urbano, e especialmente a exigência de estudos específicos na expansão urbana, em áreas com restrição à urbanização e de trechos sujeitos a controle especial, e vedou o parcelamento do solo para fins urbanos e implantação de empreendimentos em áreas com restrições à urbanização, ARUs. 2. Adequação da delimitação dos trechos com restrição à urbanização e de trechos sujeitos ao controle especial, indicados no mapa do anexo 10, sendo necessária a substituição do termo vedados por restritos. 3. Providenciar a adequação das restrições das áreas com restrição à urbanização e de trechos sujeitos a controle especial. Análise e sugestões. Primeiramente, o Conselho entende que a redação atual do artigo 7º não proíbe a realização de parcelamentos em glebas,
que tenham dentro de seu terreno ARUs. A proibição de parcelamento se refere às próprias áreas da ARUs, mas não a glebas que as contenham, como é evidente. Há de se acrescer que a proibição deve ser compreendida no sentido de se afastar a ocupação típica urbana sobre as ARUs, não havendo qualquer óbice de que tais áreas sejam incorporadas ao perímetro urbano, desde que não sejam destinadas como lotes e áreas institucionais. De qualquer modo, é bem-vinda a alteração legislativa para fins didáticos e para se evitar celeumas ou falhas interpretativas. Feita tal introdução, passa a analisar o texto do projeto. A substituição da palavra vedado do artigo 7º por restrito auxilia na interpretação de que as glebas estarão aptas a receber o parcelamento do solo, deixando preservadas as partes da gleba com restrição à urbanização. Quanto ao mapa do anexo 10, ele trouxe clareza sobre quais trechos das glebas deverão ser preservados. Entretanto, o Conselho solicita que o mapa esteja com melhor resolução e escala para que se reduza dúvidas futuras. Recomenda-se também que o técnico responsável pelo levantamento planimétrico deverá aferir e demarcar tais informações com a devida responsabilidade técnica. Agora, sobre o primeiro e segundo parágrafo do projeto, em nosso ponto de vista, sua redação está confusa, conforme explicamos a seguir. Como já destacado, a existência de ARUs não é razão para se proibir parcelamento de forma imediata. Sugerimos a adequação do primeiro parágrafo para que as regiões detentoras de condições geológicas adversas sejam demarcadas em loco por profissionais especializados, com recolhimento de responsabilidade técnica para tal, de tal sorte que não se viabilize a gleba inteira, ou seja, deixar claro que não será permitido o parcelamento do solo, desde que mediante relatório de suscetibilidade a processos erosivos. De qualquer modo, no entendimento deste Conselho, ainda assim, tais áreas podem eventualmente ser recebidas no perímetro urbano por parcelamento urbano do solo com as devidas restrições de ocupação, ou seja, as ARUs não seriam destinadas à típica ocupação urbana de lotes e áreas institucionais, mas nada impede que componham área verde e de preservação, guardadas as seguras distâncias necessárias para as áreas habitáveis, ocupáveis e de circulação. Ademais, esse é o espírito do termo restrição, que está previsto expressamente no Estatuto da Cidade, artigo 42b, parágrafo 2º. Não é parágrafo, como é que fala isso? Nunca sei. Inciso 2. Inciso 2. Portanto, sugerimos a adequação do primeiro parágrafo de tal forma que garanta a realização de estudos específicos de condições geológicas adversas por profissionais especializados, com recolhimento de responsabilidade técnica, de tal sorte que não inviabilize a gleba inteira. Seja pela exclusão do ponto específico da ARUs do projeto, mantendo as demais áreas da gleba do parcelamento. Ou B, seja pela inclusão das ARUs do projeto de parcelamento. Olha, Ronaldo, ficou com um cedilha aqui nessa palavra. Depois a gente precisa arrumar. No projeto de parcelamento de forma restrita, sendo que tais regiões possam ser destinadas a funções que não coloquem em risco áreas habitáveis e de utilização urbana, e possivelmente representem destinação de área verde. Da mesma forma, no parágrafo 2º, existe a necessidade de completar, no final da frase, demais elementos técnicos necessários à correta delimitação de áreas com restrições ambientais. Outro ponto é a inclusão do terceiro parágrafo ao artigo 7º da Lei Complementar 207/2018. Ocorre que não há qualquer plausibilidade nessa intenção, pois não houve justificativa técnica para isso. Segundo, e mais importante, o plano diretor e a Lei Complementar 207 atendem na íntegra o projeto específico, ao que determina o 42b da Lei Federal 10.257/2001, Estatuto das Cidades, sem necessidade de qualquer tipo de decreto específico, futuro para as questões ambientais.
Ressalta-se que, por força do princípio da legalidade, eventual decreto não poderia inovar quanto aos parâmetros, mas apenas detalhar ou esmiuçar os parâmetros já existentes em legislação. Por mais um motivo, o Conselho entende que o terceiro parágrafo do projeto deve ser excluído de sua redação. Conclusão: por conseguinte, o parecer dessa comissão é favorável à minuta apresentada, com as adequações sugeridas por este Conselho. O presente parecer é destinado ao Executivo em atenção ao parágrafo único do artigo 24 da Lei Orgânica. Outro parecer será oportunamente encaminhado ao Legislativo nos termos do artigo 16 da Lei 6.426/1991. Seria esse o nosso parecer, não sei se já quer abrir para discussão. Perfeito. Não, já vamos abrir para discussão, só para organizar. Vou pedir a gentileza de quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma observação, se inscrever via chat, tá bom? Não precisa levantar a mãozinha ali, porque eu não consigo acompanhar, mas só fazer o pedido via chat, e quem quiser já tem a palavra, já pode começar a falar, tá bom? Se não tiver ninguém querendo falar, a gente vai para a deliberação. Nenhuma pergunta, nenhuma fala, vamos falar de deliberação. Tereza, pois não, Tereza, pode falar. Eu mandei um e-mail hoje, eu continuo com aquelas dúvidas. Eu queria que a Carol me explicasse, mas a Carol não está. Deixa eu pegar o e-mail aqui. Então, eu até conversei com a Carol e com a Mona. Como eu não estou a par do assunto total, então ela pediu para que, se você pudesse, entrar em contato com ela essa semana na prefeitura, e ela e a Mona tiram algumas dúvidas. Mas daí é difícil, né? Porque ela fala que veio na reunião, tinha que ter alguém que... Eu mandei o e-mail, ela... Não sei, eu acho bem difícil isso. Em relação ao mapa, né? Certo. Duas dúvidas. Uma, que eu solicitei se era possível colocar no parecer para ficar bem delimitada a área do perímetro urbano para rural. Eu não sei se da maneira como... Aí o Ronaldo vai poder me falar. Se da maneira como está escrito, se isso está subentendido. Tereza, eu vou responder aqui. Eu acredito que sim, que a gente pediu para ficar com mais clareza, né? Na verdade, a comissão pediu mais detalhamento e qualidade no mapa. Então, isso já está incluído. Mas, se necessário for a gente especificar a questão da linha do perímetro, a gente pode incluir, tá bom? Eu gostaria, se possível, porque aí não fica vago. Aí é especificamente esse ponto, né? Fala do mapa 10, né? Quer já sugerir uma redação, Ronaldo? Tá, já vou aqui mexendo a questão A linha ficou muito fraca, né? O pontilhado está muito sutil, aí a Tereza estava pedindo para ser um pouco mais forte, para quando as pessoas visualizarem e verem qual é a diferença do perímetro urbano. Eu até confirmei, mas isso tem como ser alterado. Eu até ampliei aqui, não vai, não... Ó, eu prescrevi aqui no parágrafo, quanto ao mapa do anexo 10, ele trouxe clareza sobre quais trechos das glebas deverão ser preservados. Entretanto, o Conselho solicita que o mapa esteja com melhor resolução e escala para que se reduza dúvidas futuras. Vírgula, vou escrever aqui, bem como seja destacado em linha, ou seja destacado o perímetro urbano, né? Sim. Realçado o perímetro urbano, seja nele, bem como seja nele realçado o perímetro urbano. Tá bom? Então eu coloquei assim, ó, eu vou colocar o parágrafo inteiro, como que ele ficou, aqui no chat. No meio dele tem eu coloquei, no meio dele está escrito assim, recomenda-se. No final desse recomenda-se, está ali a parte de realçado, tá bom? Tá, e a minha outra dúvida é exatamente em relação aos mapas. Pois não, pode falar.
Porque na apresentação, eu até coloquei o link do vídeo para vocês, na apresentação que teve no Salão Vermelho, na apresentação constam os 2 mapas, um é o 17 e o outro é o 18. E ela fala que o mapa que está na Câmara é errado, só que ela apresentou os 2. Então, eu não entendi, entendeu? Aí eu vou tentar explicar o que eu entendi da reunião em que ela esteve aqui. Vou falar com as minhas palavras, se isso não for uma falha somente de compreensão. O que eu entendi é o seguinte: no dia que foi apresentado na audiência pública, aquele mapa que estava lá era um mapa que deveria ter sido encaminhado à Câmara. E, portanto... Estavam os 2 lá. Mas, no final das contas, não foi ele que foi encaminhado e, portanto, por uma falha administrativa, foi aprovado um mapa diferente. E que a intenção é que fosse aprovado o mapa que foi apresentado na audiência pública, e isso está sendo resolvido também agora nessa legislação. É isso que eu entendi. Não, é que na apresentação tem, se você assistir, são os 2 mapas. Eu mandei o link da apresentação e mandei o link da filmagem. Eu abri, Tereza. Eu abri. Tem os 2, né? Tem os 2, mas o que eles tinham que colocar como anexo é o que está com o título, restrição à urbanização. Os 2 têm o mesmo nome. Mas é um que você vê que ele tem até na legenda. É o cinza. Massa, alta, média e baixa. E quando eles mandaram para a publicação, foi um mapa que não tinha classificação com a diferenciação da movimentação de massa. Era como se houvesse uma movimentação de massa igual para o município todo. Eu comparei os 2 mapas e fiquei checando legenda, cor... não olhei assim, o seu olhar é diferente, porque você entende do assunto. Eu recordo e eu mostro. Tá. Vou para você primeiro. Tá bom. Deixa eu passar a palavra para o Alan. Pois não, Alan? Todos me ouvem, que eu estava com o microfone desligado? Esse mapa que foi apresentado, ele inclusive dá distorção entre legenda e as cores que estão no mapa. Eu fiz o primor de checar o Pantone das cores para ver o que estava batendo, se eu estava entendendo certo. Realmente, pela escala da cidade inteira, é um pouco complexo. Então, eu acredito que, assim, passada essa fase das dúvidas e da alteração da lei, seria muito interessante, talvez, o CMDU sugerir à Prefeitura que se crie esse layer dentro do geoambiental ou do próprio zoneamento online, né, das plataformas visuais, que a gente consiga dar zoom, trabalhar mais próximo, etc., para uma identificação melhor. Mas algo relativamente simples, já que já está tudo georreferenciado, né? Acho que não vai ter grandes dificuldades para isso. Outra questão, só, Ronaldo, desculpa, a gente pode talvez até pleitear o mapa geral e depois pequenos zooms em regiões da cidade. Acho que são 4 ou 5 regiões que têm a expansão destacada. Então, fazer um mapa de aproximação nessas regiões para dar para interpretar ruas, vizinhos, etc. Talvez isso fosse legal também, tá? Isso é muito bom. Perfeito. Querem que eu inclua essa sugestão no parecer? O layer do geoambiental eu acho bem legal, porque daí acabou o problema, né? A gente dá zoom na área que a gente quer, enfim, tá lá a informação, né? A gente clica com a interrogação em cima da mancha, a interrogação vai nos dizer qual é o layer real daquela mancha, né? Isso é perfeito. Sim. É a melhor forma. Eu não me incomodo de, no papel, esse mapa grande geral, desde que tenha na planta digital o detalhamento. Alguém sabe dizer que quando vai para a Câmara, ele é mandado o arquivo digital, né? Para aprovação? Eu acredito que sim, um PDF de boa qualidade para dar zoom, né? Acredito que sim. Eu falo isso porque, querendo ou não, a gente precisa ter um processo legislativo até para que o documento fique oficial, né? Já que também, Ronaldo, por mais que eles façam uma qualidade 100% do mapa impresso, né? Ele sempre vai ser impresso numa escala pequena, porque uma folha sulfite ela é pequena. E o mapa, eu entendo, nesse caso, ele é muito mais referencial para a gente entender o que tem no município de restrição, mas é isso que está até no texto da lei, né? Quando se faz um pré-cadastramento multidisciplinar com recolhimento de uma RT, de um levantamento topográfico, que passa pela Secretaria do Verde, passa pelas demais departamentos, eles vão colocando no mapa quais são as restrições reais no momento do cadastramento da Gleba.
aquele mapa ele só é utilizado como uma referência. Então, pode ser que, por exemplo, numa gleba apareçam 3 nascentes. Aí, quando se faz a aferição em campo, vai ver que em vez de 3, são 4, 5. A planilha de inundação, quando você olha de longe, ela parece que está numa cota, quando ela está numa cota superior, entendeu? Então, tudo isso... Perfeito. Não, está claro, perfeito. Isso, no nosso parecer, a gente até coloca, a gente brifa, né? É importante ter a responsabilidade técnica de um profissional habilitado para poder fazer essa aferição, né? Perfeito, de acordo. Karina, você pediu a palavra para esse assunto ou para algum outro assunto? Na verdade, foi uma solicitação do Júnior Cabrino, que é o delegado da ELO. Ele ia participar da reunião, né, como ele participou da última reunião, mas ele não pôde, porque ele teve um problema, que ele está em viagem e ele estava no trânsito e não conseguiria ler o que ele gostaria de ler. Então, ele me mandou por WhatsApp, eu não sei se vocês acharem que cabe, eu faço a sugestão, senão depois ele manda por escrito, tá? Não, se você quiser trazer a informação, fica à vontade. Ele só disse assim, que eles tiveram acesso à minuta do parecer do CMDU, né, e que eles queriam corroborar com as ideias da comissão, e que eles só disseram que seria importante que, já que a comissão fez as sugestões de alteração, que reescrevesse o parágrafo da forma como deveria ser, para ajudar também a prefeitura, entendeu? E não, de repente não vira uma nova minuta. E então eles fizeram uma sugestão de um parágrafo só no caput do artigo 7º. No inciso 2º, ele também fez uma sugestão, e no primeiro parágrafo, da mesma forma como a gente fez a sugestão, só que ele fez a forma de redação da lei, entendeu? Como deveria estar escrita como sugestão para a comissão. Entendi. Eu acho que, como a legislação ela tem uma técnica própria, né, existem os técnicos, inclusive da prefeitura, que zelam, e quando a gente está fazendo uma alteração legislativa, tem que olhar o arcabouço geral, né, o ordenamento não só daquela lei, mas não só daquela que está sendo alterada, mas também todo o contexto, porque às vezes o uso incorreto de algum termo pode repercutir em outras leis também. Então, eu prefiro não sugerir, eu deixaria para o setor que tem essa, não só a habilidade técnica, mas também o conhecimento, né, está acostumado, está no dia a dia, já tem, eu deixaria, assim, eu ficaria mais para uma sugestão dos aspectos materiais, preocupações, e eles transformam isso em redação. Só o inciso 2º, porque depois que eu estava lendo, eu achei que eles têm razão, porque foi uma coisa que a gente acabou não apontando no nosso parecer. Que no inciso 2º, no texto original, fala assim, lá no caput do artigo 7º, fala assim, desculpa, gente, o caso está me ligando, eu não posso atender, desculpa. No caput do artigo 7º, fala assim, que as ARUs são abrangidas por, aí tem todos os incisos, né? Aí no inciso 2º fala, movimentos gravitacionais de massa desde que passível sua contenção. Ou seja, parece que vai virar RU se houver a contenção. E aí eles corrigiram apenas o português, né, nesse trecho. Movimentos gravitacionais de massa desde que não passível sua contenção. Então, se não for passível sua contenção, aí que vai se tornar a RU. Entendi. Então, é o termo do não que teria que entrar dentro do inciso 2º. E eu acho que eles têm razão mesmo. Perfeito. A gente pode incluir essa... É uma alteração meramente... Entendeu? Em vez de ser positivo, ela trazer um negativo, entendeu? Porque se ela é positivo, parece que assim, se você faz a contenção, aí vira uma área de restrição, e não é o caso. Mas aí ninguém vai querer fazer restrição. Vai querer fazer a contenção, o certo é, vamos conter para poder... Perfeito. Você pode colocar, por gentileza, no chat, porque aí eu vou... Eu vou só copiar e colar para que ele parecer. É só incluir o não. Entendeu? Ela está no movimento de gravitacionais de massa desde que passível sua contenção, eles colocaram desde que não passível sua contenção. Aí eu vou colocar no final aqui, antes da conclusão, tá? Vou escrever assim, por fim, inciso 2º. Por uma questão semântica, Tá. questão de correção de semântica, porque eu acho que ninguém tem dúvida que a intenção é essa, né? Sugere a
sugere que o inciso 2 do artigo 7º esteja assim redigido. Aí eu vou incluir esse texto que acabou de me encaminhar. É só isso. O resto, eles estavam fazendo da mesma forma que a gente, só que ajudando na redação, só isso. Já sugerindo uma redação, né? Isso. Pronto. Aqui só passar também o trecho, esse parágrafo foi incluir antes da conclusão, tá? Deixa eu escrever aqui, vou deixar disponível no chat. Feita essa observação, vamos para a deliberação, então? Se alguém quiser apontar alguma deliberação específica sobre essas alterações, por favor, informe, senão a gente já vota direto a questão do texto como um todo, tá bom? Se alguém quiser fazer uma observação dessas alterações, por favor, informe agora. Como ninguém se manifestou, então a gente vai fazer uma deliberação do texto com as alterações do texto levado aos membros, com as alterações que nós acabamos de realizar aqui ao vivo na nossa reunião, tá bom? Então, aberta, eu vou abrir aqui, aberta a deliberação sobre parecer, considerando alterações aqui, alterações apresentadas em reunião. Então, fiquem à vontade agora para votar, por gentileza, no chat, né? Ô, Ronaldo, eu estou no celular e é muito ruim o chat no celular. Eu vou votar por aqui. Meu voto do Faber News pelo ProUrb é favorável. Tá bom. Eu vou aqui fazer... Vou escrever aqui, tá bom? Alguém gostaria de... Bom, eu acho que a gente já... Alan, Karina, eu, Bernils. Vamos votar. Guston, favorável. Está presente, fico faltando Resgate Cambuí. A Tereza já votou também. E acho que a Júlia, né, Júlia? Acho que você vota? Eu voto, mas na realidade, como eu também não estou ciente de todo o processo que está acontecendo, então eu vou me abster. Tá bom. Eu coloquei no chat. Perfeito. Eu acho que é isso, né? Então, foi aprovado por maioria. E, Célia, eu vou fazer o seguinte, eu vou já pegar esse texto, tá? Vou já transformar em PDF, assino e já encaminho para a gente agilizar a fim de que a secretaria possa ter acesso ao parecer com mais brevidade possível.